Sejam todos novamente muito bem-vindos ao canal do Questionador e vamos lá disparando logo a primeira questão. O primeiro assunto a ser discutido hoje é a acusação contra o Bolsonaro de racismo feito pelo Ministério Público Federal. É nítido que Bolsonaro não tem limites, que ofendeu indígenas, quilombolas, ofendeu Maria do Rosário e por aí vai, sair ofendendo todo mundo. Mas desde aquele meu vídeo sobre Patrícia Moreira, aquela jovem que xingou o goleiro Aranha e foi acusada de injúria racial, desde aquela época que eu explico que é preciso mais do que xingamento para se configurar um crime de racismo. Aqui, no caso, é preciso separar a injúria racial, que não é inafiançável, do racismo que é inafiançável. Repito, a injúria se caracteriza pelos xingamentos, inclusive a comunidades. O racismo propriamente dito é qualquer ação ou omissão que impeça o direito de ir e vir do cidadão, de exercer a sua plena cidadania. Por exemplo, proibir alguém de frequentar um restaurante, um cinema, proibir alguém de andar em determinado lado da rua, de andar de ônibus, de andar na parte da frente de um ônibus, como era nos Estados Unidos, de frequentar escolas, tudo por conta da cor de pele do indivíduo. Não é pelo fato de eu não gostar de Bolsonaro que eu vou aplaudir piruetas jurídicas. Assim, no meu entendimento, essa é mais uma aventura da discreta Procuradora-Geral da República. Entendam, eu defendo as instituições, a lei, a ordem, e defendo que o rompimento com a ordem não pode ser específica contra um cidadão, seja contra Lula, seja Bolsonaro, seja contra Malafaia. E entendo também que uma sociedade revoltosa pode desconstituir inclusive toda a ordem vigente e substituí-la por uma nova, se essa mesma sociedade entender que esse ato é legítimo. Mas, claro, isso tem pressupostos. É preciso uma linha de pensamento que espera a coerência das pessoas e de que as pessoas estão querendo melhorar as sociedades. E é por isso, pela discordância de ideias, que surgem as guerras civis. Uma hipótese para essa acusação contra o Bolsonaro é que, de repente, estão querendo que o Alckmin ganhe de WO. Mas eu estou convicto que se deve fazer uma lavagem nesse país. E pessoas como o Alckmin devem ser varridas com voto. Ok? E não dessa forma, por exemplo, por mais que eu não goste do Bolsonaro, que eu vá aplaudir esse tipo de aventura jurídica, destruindo a segurança jurídica do país. Free Alckmin. Falando no dito cujo, Alckmin, uma pirueta jurídica, mais outra pirueta jurídica, e essa agora feita pelo vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, foi afastado de ser investigado pela Lava Jato e restará ao TRE dizer se ele vai ficar inelegível ou não. Pode, Arnaldo? Detalhe, não há tempo para inviabilizar a candidatura à presidência do Alckmin agora para 2018 e, claro, mesmo que não seja eleito, será investigado apenas pelo Caixa 2, cuja condenação ficará restrita à sua ineligibilidade ou não. Curioso é que Moro disse no passado que esse crime do Caixa 2 era pior que corrupção. Pois é, gente, é tão abominável que o pessoal da Lava Jato abriu mão de ter o Alckmin e dá-lo para o TRE. Né? Claro, isso pode resultar em prisão? Em tese, sim. Mas quem aqui acredita na prisão do Alckmin? Que atire a primeira pedra. 30 dias de assassinato de Anderson e Marielle. Não há um único motivo identificado até agora que levasse a crer que alguém estaria interessado na morte de Marielle, especificamente. E claro, a gente fala de Marielle porque o Anderson decorreu exatamente por conta do ataque feito a Marielle. Marielle, e aí é uma questão de opinião, pode ter sido morta não por algo que ela disse ou fez, mas provavelmente foi escolhida por ser, e perdoem as palavras, o objeto perfeito para a intenção pretendida. Uma parlamentar do PSOL, que o PSOL normalmente é um partido bem atuante, assassinada, né,
e ela negra e defensora dos fracos, oprimidos. Isso tudo, entenderam, quem matou Marielle provocaria protestos, demonstraria a ineficiência da intervenção no Rio de Janeiro. O crime foi meticulosamente estudado e, como eu disse em meu primeiro vídeo sobre o assunto, poderia ficar sem solução, pois quem fez sabia exatamente como fazer. Em meus vídeos sobre segurança pública, eu sempre falo sobre a questão da inteligência, ou seja, dos dedos duros infiltrados, a necessidade disso, e parece que os governantes desconhecem a importância do uso da inteligência. Ou pelo menos ela é relegada a segundo plano. Em resumo, Marielle e Anderson podem ter sido mortos por interesses que não estejam vinculados a Marielle, e sim às milícias e à política de intervenção. Próximo assunto, Gilmar soltando o verbo. Nosso querido Gilmar Mendes anda agradando as esquerdas. Eu sempre procuro lembrar esses senhores da esquerda. Gente, lembre quem é Gilmar. Foi ele que segurou o ministério de Lula. Se Lula tivesse assumido o ministério, talvez não estivéssemos chegado onde chegamos, inclusive com a prisão do Lula, né? Mas agora Gilmar, tendo uma sanha legalista, imputa crimes à Lava Jato, a colega do STF, fala em contaminação de tudo, e claro, o objetivo de Gilmar talvez seja o de sepultamento da operação como um todo, como aconteceu com a Satyagraha, né? Isso não deve acontecer, ou seja, o cancelamento da Lava Jato. Mas o desejo de conduzir Lula a Moro parecia cumprir a profecia do cientista político Alberto Carlos de Almeida em conversa com Lula. Quando você lê aquilo, à luz do que eu aprendi com Alberto Cante de Lima, né, assim, dizendo com clareza, eu não estou aqui, né, colocando panos quentes, eles condenaram já, efetivamente. Uhum. Tá? Não tem defesa jurídica que salve, tá? Eu estou falando assim, eu estou falando com alarmismo mesmo, tá? É uma decisão individual daquele cara lá de Curitiba. Ele pega e toma a decisão, está tomada, acabou. A concentração dessas operações em um juiz de primeiro grau, em um único juiz de primeiro grau, e suas decisões muitas vezes mazeladas comprometem a operação como um todo, né, dentro de um país legalista. E ela em si não cai porque atende a muitos interesses. E eu vou arriscar dizer que é os interesses do capital. E aquela outra, a Satyagraha, caiu porque o capital não gostou do que ela estava se transformando. Aliás, o capital não gostou dos caminhos tomados pelo maior escândalo de corrupção que já ocorreu no Brasil, que foi do Banestado, onde Moro, que era o juiz daquela operação, né, mostrou que não precisaria ser tão Duralex sed lex, tá? Gilmar, em parte, está certo. Muitas pessoas viraram reféns da Lava Jato e muitas das vezes precisavam mudar de advogados e dar a senha. A senha, para quase todos, era Lula. Era a senha para sair da prisão. O presidente da OAS, da Odebrecht, que eu digo, né, eram quase que pessoas sequestradas pelo Estado. Pessoas negavam constantemente a participação do ex-presidente, pois não tinham provas, mas a simples menção, por exemplo, do nome Lula pelo presidente da OAS foi a senha para ele reduzir boa parte dos seus problemas. E quem lançou? O sapo barbudo. Sim, Gilmar nem sempre tem razão, ou quase nunca tem razão, sei lá como é que eu coloco. Ele pode estar dizendo algumas verdades. Mas alguns posts de alguns integrantes da esquerda, citando Gilmar como herói, soam ridículos. Bom, por último, o ataque à Síria. Como é que eu vejo esse ataque à Síria? Foi tipo um pescotapa de chumbinho. É como eu resumo a atuação das forças dos Estados Unidos, Reino Unido e França em relação à retaliação pelo suposto uso de armas químicas pelo governo sírio. Agiram como maridos cornos, né? Pegaram suas mulheres na cama com ricardões e deram 72 horas para esses maridos, esses ursos, saírem de casa. E o urso é uma expressão muito usada aqui no Nordeste,
com relação aos ricardões da vida, tá? Então, isso tudo não fez muito sentido para mim. Os Estados Unidos, de qualquer forma, precisavam atacar para não cair no ridículo, uma vez que o Trump falou da beleza dos seus novos mísseis, né? E as forças do Ocidente, Estados Unidos, Reino Unido e França, dispararam 103 mísseis, dos quais 71 mísseis teriam sido interceptados pela defesa síria, segundo informou a Rússia. A verdade é que o Ocidente precisava dar uma resposta e respondeu de forma tímida, muito tímida, né, por sinal, dizendo ter destruído uma fábrica de armas químicas e alguns outros objetivos militares. A questão é que não somente o governo sírio não sofreu nenhum abalo e nenhum dano relevante, e ocorreu inclusive as forças, a estrutura, aeroportos, nada disso foi prejudicado, né? E em princípio, até onde eu saiba, ninguém morreu, ninguém foi morto, né? Aliás, há relatos de que boa parte dos principais armamentos sírios foram removidos para bases russas de Tartus e Meymin, porque o Ocidente não estava doido o suficiente de atacar militares russos. Aliás, foram advertidos sobre isso por Lavrov. Afinal de contas, ninguém precisa de uma guerra nuclear, repito, ninguém. Bom lembrar que se tornou recorrente na questão síria acusar e não provar. Esse ataque ocorreu por conta de uma retaliação a um suposto ataque sírio com armas químicas na região de Duma. E foi na véspera da visita da OPAC à Síria. A OPAC é uma organização de combate ao uso de armas químicas no mundo, né? E tinha como objetivo investigar o suposto atentado com o uso de armas químicas baseadas em cloro na região de Duma. E o governo sírio reafirma categoricamente que não fez esse ataque, que foi uma montagem, que foi difamação e que tudo isso teria sido tramado pelo serviço secreto britânico. Agora, por que essa cautela nesse ataque à Síria? Por que não foi devastador como no Iraque, né? Porque, como eu digo há tempos, a Rússia não vai querer permitir a invasão da Síria pelo Ocidente. Repito, é questão de sobrevivência. E Putin foi feliz ao lembrar que os livros de história estão registrando os resultados da política de Washington com relação à Iugoslávia, Iraque e Líbia. O que a Rússia quer dizer é que, por exemplo, no Iraque se destruiu um país por conta de supostas armas químicas que não existiam. O que ocorreu na antiga Iugoslávia e na Líbia foi devastador e cruel. A Rússia, provavelmente com razão, atribui esse ataque não ao uso de armas químicas pelo governo sírio, como causa da reação ocidental, mas ao sucesso da Rússia e da Síria no combate aos rebeldes e terroristas, especialmente em Ghouta Oriental, né? E essa resposta russa vai haver uma retaliação. Muito provavelmente a Rússia irá levar o seu sistema de mísseis S-300 para a Síria e ameaça também comercializá-lo com outros países não tão amigos do Ocidente. E uma particularidade desse sistema de defesa é que ele não somente permite destruir mísseis de adversários, como também pode ser utilizado como ataque a tropas terrestres. E esse foi o resumo de algumas das principais notícias da semana. Muito obrigado por ter assistido e no mais, valeu!